Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como confeccionar um jogo chamado Labirinto usando o PowerPoint. E ele vai servir para qualquer área do conhecimento. Vou mostrar aqui um exemplo de um jogo que eu já fiz de um labirinto. Veja que lá em cima ó, tem um cronômetro e eu preciso passar por esse labirinto sem tocar na parede. Se eu tocar na parede com o mouse, olha o que acontece. Game over. Aí eu vou clicar nesse botão vermelho para voltar ao jogo e tentar novamente. Só que o tempo ainda está correndo e o tempo vai acabar e eu não vou conseguir. Se eu passar por essa animaçãozinha aqui, ó, o que acontece? Ele vai para uma pergunta. Aí eu tenho que responder a pergunta corretamente para passar dele e continuar o caminho no meu labirinto. Consegui passar. Opa, vou até o Pikachu e game over porque o meu tempo acabou antes de eu conseguir responder a pergunta do Pikachu, certo? Então, essa é a ideia desse jogo aqui. Eu vou mostrar para vocês como a gente pode confeccioná-lo. Primeiro, eu fui no Google, digitei labirinto e pesquisei na parte de imagens. Geralmente, no Google, quando a gente vai pesquisar alguma coisa, sempre vai estar aqui em todas. E aí, eu cliquei no filtro imagens só para aparecer imagens de labirinto. E aí você pode escolher o tipo de labirinto que você quiser. Eu vou escolher esse daqui que está mais simples. Vou simplesmente copiar ele e colar no meu PowerPoint em branco. Eu vou pegar um slide totalmente em branco. Então, vou apagar todas essas caixas de texto que aparecem. E vou colar a minha imagem do labirinto que eu peguei lá na internet. Ok? Vou aumentar aqui. Por cima agora dessa imagem, eu vou inserir retângulos. Vou inserir formas, clico num retângulo qualquer e desenho um retângulo aqui em cima desse labirinto. Coloco a cor que eu quiser, mudo para a cor que eu quiser. Vou colocar aqui um vermelho. Vou colocar sem contorno. E pronto, fiz o meu primeiro losango na primeira parte do meu labirinto. Bom, qual é a ideia do jogo? É que o aluno vai passando o cursor do mouse dentro do labirinto sem clicar nas paredes. Por quê? Se o cursor do mouse tocar uma das paredes, ele vai perder o jogo e vai para aquela página de game over, certo? Essa é a ideia do jogo. Então, a gente vai clicar nesse retângulo, certo? Vai lá na barra de menus em inserir, lá em cima, e vai clicar em ação, porque a gente vai adicionar uma ação nesse retângulo. Qual é a ação? A gente vai optar por mover o mouse. Existem dois tipos de ações. A ação que acontece ao clicar no objeto, na figura, e a ação que acontece ao mover o mouse até a figura. Então, eu vou optar pela segunda opção, que é mover o mouse. E o que vai acontecer se eu mover o mouse até essa figura? Um hiperlink para o próximo slide. Eu poderia ir para o próximo slide ou para outros slides que tivesse aqui, ou para uma página na internet, ou para um outro arquivo que tivesse aberto no meu computador, enfim. Mas eu vou para o próximo slide. Clique em OK. Nesse caso, ainda não tem o próximo slide, né? Vou apertar Enter aqui. O meu próximo slide vai ser um Game Over. Eu posso colocar aqui no Google Game Over GIF ou GIF, que é para eu pegar animações de Game Over. Vou clicar nessa daqui, por exemplo. Vou ver como é a animação dela. Não tem uma animação. Não gostei dessa. Vou clicar nessa para ver. Tem a animação de uma lua, umas estrelinhas e essa daqui. Não, deixa eu ver essa. Tá, gostei dessa. Deixa eu ver essa daqui. Fica piscando só. Bom, aí você escolhe o que você achar mais legal. Eu gostei dessa, vou pegar essa daqui. Não vou simplesmente copiar e colar, porque senão não vai a animação. Vou ter que salvar essa imagem no meu computador. Você pode salvar onde você quiser, na área de trabalho, porque aí quando você salva e coloca nos slides, você pode deletar depois que continua a animação aqui. Salvei, volto nos meus slides, inserir imagem, este arquivo. Vou procurar onde eu salvei, área de trabalho, está aqui, e inserir.
Vou ajustar aqui na minha tela, nos meus slides. Posso deformar a imagem, não tem problema. E pronto, vai ficar assim. Vamos ver o que vai acontecer quando a gente passar o mouse em cima desse retângulo vermelho? Olha aí, vou passar o mouse e imediatamente já foi para o Game Over, tá vendo? Bom, mas e se eu quiser jogar de novo? Ficou na imagem do Game Over, mas eu quero jogar de novo. Eu posso criar um botão de ação. Como é que eu vou fazer isso? Inserir, formas. Lá embaixo tem, ó, botões de ação. E eu posso escolher um desses botões. Eu vou clicar nesse botão aqui, botão de ação, retornar. Cliquei, agora eu desenho o botão. Pronto. Quando eu desenho um botão, automaticamente aparece essa janela, para eu dizer qual é a ação que eu quero. A ação que eu quero é quando eu clicar com o mouse, o que vai acontecer? Ele vai para o slide anterior, que é o slide do labirinto do jogo, e aí vai começar de novo. Eu posso, inclusive, optar por tocar um som, enfim, tem outras opções aqui que vocês podem vasculhar depois. Clique em OK. Posso mudar a cor. Vamos colocar, de repente, aqui um vermelho, um contorno branco ou sem contorno, se vocês preferirem. Posso colocar um efeito aqui da imagem, de repente, em 3 dimensões. Colocar um brilho, e aí fica a critério de cada um de vocês. Ó, pode colocar um brilho, um reflexo, enfim, aí fica a critério de cada um usar aqui como acha que fica mais bonito. Deixei aqui e olha aí, vamos ver o que acontece? Vou no modo de apresentação, vou tocar no retângulo e já foi para o Game Over. Clico no botão de ação e volta para o meu jogo do labirinto, ok? Bom, esse retângulo ele já está configurado de modo que quando passa o mouse em cima dele, o que acontece? Ele vai para o Game Over. Todos os outros retângulos ele vai estar com essa mesma configuração. Então, simplesmente eu vou selecionar ele, Ctrl D no teclado para duplicar. E aí, em formato de fórmula, eu posso girar ele, ó, e colocar aqui em cima. Posso aumentar também a altura, a espessura, do jeito que eu achar melhor. E assim eu vou fazendo, gente, com as demais linhas do meu labirinto, até que eu consiga contornar todo o meu labirinto. Eu não vou fazer aqui para que o vídeo não fique tão longo, mas a ideia é essa, vocês vão contornando até vocês fecharem totalmente o labirinto de vocês, ok? Isso para toda a parte do labirinto. Também, se vocês não quiserem usar todos os contornos da figura, não tem problema. Vocês podem usar quantos contornos vocês acharem melhor. Se vocês não quiserem usar uma figura da internet, quiserem criar o próprio labirinto, também dá super certo, não tem problema nenhum. A figura da internet só vai facilitar um pouco a sua vida. Bom, se vocês já criaram todo o labirinto, vocês podem se desfazer dessa figura. Então, clica na figura e deleta e pronto, o seu labirinto está criado, ok? E aí, veja, ó, que se eu passar o mouse em qualquer canto, já vai para Game Over. Ó, Game Over. Vou vir para cá, ó, Game Over, ok? Game Over de novo. Opa, Game Over de novo, calma. Pronto, consegui não passar o mouse em cima de nenhuma parte do retângulo vermelho, ok? Então, essa é a ideia. Bom, vamos imaginar que o aluno ele vai começar aqui embaixo e ele vai terminar aqui em cima. Eu posso inserir uma setinha só para indicar que ele tem que começar no determinado canto e terminar no determinado canto. Eu vou colocar essa setinha aqui para cima, ó, só para indicar que ele tem que iniciar aqui. Vou deixar um preenchimento vermelho, sem contorno, pronto, ele tem que iniciar aqui. Aí vocês podem me perguntar, mas professora, tudo bem, ele tem que iniciar aqui e ele só ganha se ele terminar aqui, na saída do labirinto. Mas ele não poderia vir por fora? Poderia. Para isso não acontecer, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um retângulo transparente aqui do lado, ó, para que ele sempre, o que acontece? Ele nunca vai poder dar a volta, porque vai ter esse retângulo com uma ação impedindo. Do mesmo jeito, eu vou fazer do outro lado. Bom, então, coloquei o retângulo aqui. Por que eu não coloquei até embaixo? Porque, ó, no próximo slide, para eu voltar para a figura, esse botão de ação, eu vou fazer Ctrl C, vou aqui para o primeiro slide, Ctrl V. Quando eu clicar no botão de ação, o que acontece? O mouse ele vai ficar exatamente na posição do botão de ação, onde eu cliquei. Então, eu não posso ter
nada aqui impedindo, porque aí senão eu não consigo executar o jogo, certo? Então, esse campo em que ele não pode ficar, ele tem que estar distante da localização do botão de ação, certo? Porque quando eu clicar com o mouse aqui, veja, eu vou até clicar com o mouse para você perceber, ó. Vou clicar com o mouse e olha só onde é que está o ponteiro do mouse. Ele está exatamente no canto que estava o botão de ação no slide anterior, tá? E aí, se eu tiver esse retângulo azul com uma ação nele, dizendo que se eu mover o mouse até esse retângulo azul dá game over, vai dar sempre game over e vai ser impossível de eu continuar o jogo uma vez que eu perdi. Retornar ao jogo. Bom, coloquei aqui o retângulo, vou clicar com o botão direito do mouse, vou optar por formatar forma, preenchimento, ó, transparência, eu vou clicar em 100% de transparência. E o contorno, formato de forma, contorno, sem contorno. Sem contorno. E aí ele fica totalmente transparente, exatamente transparente mesmo. Se aqui tivesse um outro fundo, ó, vamos supor que tivesse um fundo, vou formatar o fundo para um fundo verde. Olha só, o retângulo continua transparente, certo? Não é porque o fundo do slide está branco que é porque ele está transparente. Não, ele fica transparente mesmo, independente do fundo, independente da imagem que você colocar aqui, tá bom? Bom, e aí coloquei ele transparente, eu vou colocar uma ação nele. Selecionei esse retângulo, inserir, ação. Qual vai ser a ação? Que ao mover o mouse, portanto, segunda opção, o que vai acontecer? Hiperlink para o próximo slide, que é Game Over, tá? E isso, uma vez feito aqui, no lado direito, Ctrl D, e copio o retângulo para o lado esquerdo. E faço também, pronto, o botão de ação também está do lado esquerdo. Vamos ver se está funcionando? Ó, vou tentar dar a volta e... Eita, Game Over. Clico no botão de retornar ao jogo, vou tentar dar a volta pelo lado esquerdo. Será que eu consigo? Game Over de novo. Sacou? Então, essa é a ideia do botão de ação aqui no jogo do labirinto. Só consigo, ó, caminhar por dentro do labirinto até chegar na saída. Bom, outra coisa que eu fiz no jogo também foi inserir GIFs, animações, de modo que eu tenha que passar por essas animações para responder uma pergunta. Afinal, o jogo é educativo, ele serve para você fixar algum conteúdo, para que o aluno fixe algum determinado conteúdo matemático ou de outra área do conhecimento. Como é que eu vou fazer isso? Previamente, eu já tinha salvado algumas imagens, alguns GIFs. Eu vou aqui na minha pasta de onde eu salvei. Deixa eu ver onde é que estão salvos. Aqui. E, por exemplo, eu vou pegar esse GIF aqui, desse Pokémon. Vou inserir aqui. E, ó, primeiro ele está bem grandão, não tem importância. Vou reduzir. E o que eu vou fazer? Como eu cliquei 2 vezes nele, o formato da imagem aqui na barra de menus foi ativado. Eu vou em cor e vou optar por definir cor transparente. Ao clicar em definir cor transparente, ela foi ativada e eu vou clicar com o mouse no fundo desse GIF. Quando eu clicar, olha aqui o que acontece, fica um fundo transparente, certo? Eu só tenho o bonequinho. Vou redimensionar o bonequinho para o tamanho que eu quero. Geralmente, a gente deixa no mesmo tamanho da parede do labirinto, para que a pessoa não possa dar a volta, tentar contornar para não tocar no bonequinho. Vou recortar aqui as laterais, para não ter problema depois, da pessoa poder passar para o lado esquerdo. Pronto, coloquei o meu bonequinho aqui. Ele vai ficar aqui fazendo essa animação, meu Pokémon. O que acontece? Quando eu passar o mouse pelo Pokémon, eu quero que vá para um slide de pergunta. Então, eu vou inserir um novo slide aqui. Vai ser um slide de pergunta. Então, será pergunta 1, digito aqui a pergunta que eu quero fazer e vou colocar... Aliás, a pergunta 1 eu vou digitar aqui e aqui vão ser as alternativas de resposta. Como tem esse bonequinho aqui, eu posso também colocar esse bonequinho lá na pergunta para identificar que a pergunta é em relação a esse obstáculo que estava lá no labirinto, certo? Bom, eu posso colocar aí onde eu quiser. Agora, uma coisa importante.
o bonequinho está aqui, certo? Eu vou selecionar ele, Ctrl+C no teclado para copiar, vou lá no slide da pergunta, Ctrl+V para colar. Por que eu fiz isso? Porque é exatamente nesse local em que o mouse vai passar, certo? O mouse passando vai ficar exatamente aqui. E eu preciso que, quando eu retornar para o meu jogo, o mouse ele fica depois desse boneco. Por quê? Porque quando o mouse ficar depois do boneco, eu saio desse obstáculo, desse boneco, desse Pokémon e continuo o meu caminho pelo labirinto. Então, a pergunta, a alternativa, ela tem que ficar acima do boneco, a alternativa correta. Então, se eu for colocar as alternativas, vamos colocar aqui, eu vou colocar as alternativas em elipse, por exemplo. Então, eu vou ter uma alternativa aqui, em cima desse boneco. Eu vou ter uma outra alternativa aqui embaixo, por exemplo. Deixa eu subir mais um pouco. Eu vou ter uma outra alternativa aqui em cima. E eu vou ter uma outra alternativa também aqui. Pronto. Então, vão ser 4 alternativas essa minha pergunta. Como eu já sei a localização da alternativa correta, que é esse segundo aqui, eu posso já apagar esse bonequinho, esse Pokémon, certo? Vou só ajustar aqui para deixar mais ou menos na mesma distância um do outro, em alinhados. Pronto. Então, a alternativa correta ela precisa estar na segunda, no segundo item. Eu vou colocar várias caixas de texto. Aqui já tem uma por padrão. Vou reduzir aqui. Então, você vai ter essa alternativa, certo? Vou colocar para alinhar à direita, para ficar próximo, sem ponto. Pronto. Então, eu tenho uma outra alternativa aqui embaixo, eu tenho uma outra alternativa aqui, e aí eu vou inserindo caixas de texto para cada alternativa, ok? Bom, se eu clicar na segunda alternativa, que tem que ser a alternativa correta, aqui vai ser a alternativa correta. Por que tem que ser essa correta? Porque ela está acima do bonequinho, é onde eu passo o meu mouse para passar daquele obstáculo do labirinto. O que vai acontecer nessa alternativa correta? Inclusive, se eu clicar 2 vezes aqui nessa forma, eu posso colocar a letra que corresponde a essa alternativa. E posso aumentar a fonte, deixar em negrito, enfim. Clica 2 vezes e escreve qualquer coisa que você quiser dentro da forma. Isso também é possível de se fazer. Aqui eu tinha colocado 40, clica 2 vezes, letra C, vou aumentar aqui até o número 40 e deixar em negrito. Clica 2 vezes, coloca a letra, seleciona, vou deixar em número 40 em negrito. Bom, como é a letra B que vai ser a correta, eu vou colocar uma ação nessa letra B. Inserir ação. Qual é a ação? Que ao clicar com o mouse, então clique do mouse, hiperlink para qual slide? O slide 1. Então, eu vou clicar em slide e selecionar slide 1. Ok, ok. Pronto. E as demais? Se eu clicar nas demais, são alternativas incorretas, são alternativas erradas, a A, C e a D. Então, se elas estiverem erradas, eu perdi o jogo, game over. Então, é isso que eu vou colocar, uma ação para chegar no slide 2, no game over. Então, eu vou inserir ação. Se eu clicar na letra A, então, clique do mouse, o que vai acontecer? Hiperlink para primeiro slide, ou slide 1, tanto faz. Opa, coloquei o slide anterior, primeiro slide. Ok, pronto. E assim eu faço com as demais alternativas, ok? Então, vamos ver se funcionou. Ó, modo de apresentação, vou passar meu mouse, vou passar por cima do bonequinho e... esqueci de colocar a ação do bonequinho. Vou selecionar o bonequinho, inserir ação, clique com o mouse. O que vai acontecer? Hiperlink para slide 3. Então, vou para o slide 3, que é a pergunta, clique em OK, OK, pronto, agora ele está com a ação. Modo de apresentação e passei meu mouse por... outra coisa que eu acabei colocando, clique no mouse. Peraí, ação não é quando clicar no bonequinho, mas sim quando mover o mouse até ele. Então, hiperlink para slide 3 da pergunta. Mover o mouse e não clicar no bonequinho, porque o aluno não sabe que tem que clicar no bonequinho. E aí, se ele não quiser responder a pergunta, ele nem clica, ele passa direto. Então, tem que ser a ação ao mover o mouse até o bonequinho. Então, vamos de novo. Movi o mouse até o bonequinho, ó, chegou na minha pergunta. E aí,
Se eu responder a letra A, eu coloquei como correta, né? Letra B, ué, peraí, não coloquei para o Game Over, acho que eu coloquei para o primeiro slide, não foi? Deixa eu voltar lá, inserir, ação, hiperlink para... primeiro slide, não é primeiro slide, coloquei no slide errado, é slide 2 de Game Over. Ok, somente a letra B, que é para o slide 1. Vamos fazer de novo. Coloquei o mouse, entrei, opa, chegou na pergunta. Pergunta 1, qual é a alternativa correta? Será que é a letra A? Ih, não era a letra A, perdi. Vamos começar o jogo de novo. Vou começar o jogo de novo, vou até o meu bonequinho. Será que é a letra B? Opa, é a letra B. Passei pelo bonequinho, ó, e continuo o meu caminho até a saída do labirinto. E isso você pode fazer com vários outros bonequinhos, vários outros personagens ao longo do jogo. E pode colocar também imagens aqui do lado para ficar mais atrativo o jogo, tá bom? A última coisa que eu vou fazer nesse vídeo vai ser o temporizador. Tá vendo que aqui, ó, no meu jogo que eu já tinha feito, o que aconteceu? Eu fiz um temporizador e olha só, vou colocar no modo de apresentação e o temporizador, ele vai em contagem regressiva e eu tenho que seguir o temporizador. Ai, meu Deus, senão eu perco o jogo, ok? Fiz corretamente, vou até o Pikachu, aí eu respondo corretamente e vou sem tocar nas paredes, com muito cuidado e sem acabar o tempo. Ai, meu Deus, vai acabar o tempo e o tempo acabou e eu morri sem chegar no final do labirinto. Bom, como é que eu faço esse temporizador? Vamos voltar lá para a minha construção. Você pode fazer, eu fiz um retângulo, né? Então, eu vou inserir aqui um retângulo. Inserir forma, retângulo. Vou colocar um retângulo desse tamanho aqui, ok? Porque foi o espaço que deu. Bom, esse retângulo, eu vou querer ele da cor... vou colocar um azul escuro. Você pode escolher qualquer cor que você quiser. Bom, como é que eu vou fazer agora? Depois que eu coloquei ele da cor azul, a animação que eu vou inserir aqui vai ser a animação de ênfase, aquela animação que está no grupo de animações amarelinhas, de ênfase. E eu vou escolher a animação cor de preenchimento, porque aí o que vai acontecer? Ele vai mudar de cor depois de um determinado tempo. Vou clicar aqui. E, nesse caso, ele mudou para uma cor vermelha. Eu posso mudar essa cor depois. Vou em painel de animação. Está aqui a animação, ó, que é desse retângulo, uma animação de ênfase. Vou nessa setinha do lado direito, clico em opções do efeito. Aqui eu posso mudar a cor. Então, vamos supor que eu quero uma cor branca. Então, quando terminar dele mudar de cor, ele vai ficar com a cor branca. E em intervalo, eu vou escolher a duração que eu quero. Eu vou escolher 10 segundos, certo? É só digitar 10 e apertar Enter. Pronto, eu mudei para 10 segundos. O que vai acontecer? Depois de 10 segundos, ele vai mudar totalmente a cor para branco, ó, vai ficar totalmente branco depois de 10 segundos. Aqui ele está com contorno, eu posso tirar esse contorno. Clica com o botão clica 2 vezes na figura, formato de fórmula, contorno. Você pode deixar sem contorno para ele ficar mais bonito. Bom, então fiz a primeira animação. Agora eu preciso fazer uma segunda animação. Então eu vou em clica na figura, no retângulo, animações, adicionar a animação. Quando eu clico em adicionar animação, eu vou para a animação de saída e eu vou escolher a animação apagar. Só que ele vai apagar, ó, de baixo para cima e eu quero que ele apague da direita para a esquerda. Ele vai fazer isso daqui, certo? Você pode escolher o tipo de apagar que você quiser, a direção que você quiser. Eu gosto de fazer essa que eu acho que combina mais com o temporizador. Vou clicar nessa setinha para baixo, aqui no painel de animação, opções do efeito, e em intervalo eu vou colocar exatamente a mesma quantidade de tempo que eu coloquei na animação anterior de cor de preenchimento, que foi 10 segundos. Cliquei em 10 segundos, digitei 10 segundos, cliquei em OK, pronto. Olha só, vou colocar no modo de apresentação, olha o que acontece, opa, olha o que acontece, não. Tem uma coisa que eu esqueci, um detalhe. Essas animações, elas precisam aparecer ao mesmo tempo.
Então, na animação de saída de apagar, eu vou clicar na setinha para baixo, lá em painel de animação, e vou optar por iniciar com o anterior. Agora sim, o temporizador vai estar pronto. Vou clicar em apresentação de slide e olha aí o que acontece. Olha aí, ele vai apagando, 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 apagando. Em 10 segundos, ele vai ficar totalmente branco, apenas a barrinha que ainda resta e sumiu. Acabou o tempo, ok? Outra coisa que eu vou fazer também, porque esse temporizador ele só funcionou quando eu cliquei com a seta do mouse para funcionar. Então, para que ele funcione sem precisar clicar na seta do mouse, na primeira animação, que é essa amarelinha aqui, lá em painel de animação, eu vou clicar nessa setinha para baixo e vou clicar em iniciar com o anterior, ou seja, assim que iniciou o slide, o temporizador vai iniciar junto. Feito isso, eu posso fechar, vamos ver se funcionou. Agora, sem clicar em nada, ó, está funcionando automaticamente. Existe 10 segundos para eu conseguir completar todo o jogo, ok? Bom, mas se acaba o jogo, se acaba o tempo, aliás, continua no jogo. Como é que faz para quando acabar o tempo, aparecer aquela página, aquele slide de Game Over? Eu vou em transições, que são as transições de slides, e aqui em após, lá no canto direito ó, da tela, eu vou digitar 00, 2 pontos, 10 segundos, 2 pontos, 00. Então, opa, ficou 10 minutos. É 00, 10, pronto, agora sim. 10 segundos depois, ele vai para o slide de Game Over. Então, vai ter uma transição para o próximo slide 10 segundos depois. Vamos ver se funcionou? Vou clicar em modo de apresentação. O temporizador está funcionando automaticamente, eu não precisei clicar em nada. E aí, quando terminar o tempo de 10 segundos, o que vai acontecer? Ó, ele vai para o slide anterior sem eu precisar ter clicado em absolutamente nada. E era isso que eu queria que acontecesse, ok? Então, esse é o meu temporizador. O que mais que a gente pode fazer? Se você vai enviar esse arquivo para o aluno, o que pode acontecer? Bom, nós estamos aqui no slide, ó. Aí está no slide da pergunta. Aí, se o aluno clica sem querer fora, em qualquer canto do slide, o que acontece? Ele encerra o slide ou vai para um próximo slide que não deveria aparecer naquele momento. Para evitar que isso aconteça, você vai em apresentação de slides, configurar a apresentação de slides e no tipo de apresentação, você vai optar pela terceira opção, que é apresentada em um quiosque, tela inteira. Quando você faz isso, olha o que acontece. Eu vou deixar na janela do Game Over. Se eu clicar em qualquer canto, ó, não vai mais para o próximo slide. Nem se eu clicar na setinha do teclado para frente ó, ou para o lado, não vai mais. Ele interrompeu essa função de quando eu clico, ó, não dá, eu estou clicando e não estou conseguindo ir para lugar nenhum. Somente se eu clicar no botão de ação, aí sim eu volto para o jogo, ok? É muito importante você fazer isso quando tiver terminado o seu jogo, tá bom? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. O jogo feito está aqui, mas era só para vocês se inspirarem. Veja que eu coloquei 1, 2, 3, 4 pokémons. Isso significa que existe 1, 2, 3, 4 perguntas. Veja que as alternativas estão em locais diferentes, porque os pokémons estão em lugares diferentes, isso é muito importante. E eu tenho um slide do Game Over logo após o slide do jogo. Isso é muito importante por conta da transição do cronômetro. E eu tenho um slide de parabéns aqui, e eu coloquei esse slide de parabéns se o aluno chegar aqui no final. Então, se ele chegar aqui, ó, porque ele vai começar aqui no início, vai percorrer todo o caminho, ao chegar no final, eu deixei esse retângulo transparente, que ao mover o mouse até o final, o que vai acontecer? Ele vai ter completado o jogo e, portanto, ele tem o slide de parabéns, dizendo que ele completou o jogo. Vamos ver como é que fica, ó, se eu chegar até o final. Deixa eu ver se eu consigo chegar até o final. A letra C, vamos lá, bem rápido, tentando. Eu errei a resposta, meu Deus, e agora? Me perdi. Acho que é essa, Vamos lá, deixa eu tentar completar bem rápido, bem rápido, bem rápido, bem rápido. Eu acho que é a letra B, isso, opa. Última questão, última questão, última questão. Eu acho que eu não coloquei. Ih, caramba, acabei não conseguindo, perdi tempo aqui
no último Pokémon. Bom, mas é isso o jogo, gente. Espero que tenha ajudado vocês e atiçado aí a criatividade. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários.